Bom dia, irmãos. Sem contar esse tempo ainda, por favor. O bom dia não conta, tudo bem não conta. E antes de tudo, eu gostaria de apresentar a vocês um livro excelente. O nome do livro é Livres da Tirania da Urgência. Não tem nada a ver com o horário aqui. Tá? Maravilhoso livro, recomendo. Excelente. Bom, o tema que me foi dado é um tema que me preocupa também muito, que é essa questão de autoridade, por causa dos muitos desequilíbrios na vida da igreja, né? Mas há um texto que me chama a atenção, um texto muito forte, que me impacta sempre, que mostra uma visão muito paradoxal, que é uma visão que está em Apocalipse 7, 9, e Apocalipse também 5, 6. Apocalipse 5, 6 diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, 6. E no 7, 9, diz: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. O que me impacta é que não era um leão no trono, era um cordeiro. Era um cordeiro. É verdade que é um cordeiro com força de leão, mas ele era um cordeiro, era o caráter de cordeiro. E a palavra diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Então essa visão, para mim, ela é muito impactante e mostra o caráter da autoridade. Ela é exercida por Jesus Cristo com um coração de cordeiro, um caráter de cordeiro. Há um texto, e aqui que está em Lucas 7, 8, estava comentando com o Tony agora na vinda, é a história de um homem que chega para Jesus. Aliás, ele não chega a Jesus, ele manda pedir que Jesus curasse alguém da sua casa. Essa história aqui, ela é passada em Cafarnaum, ali na cidade de Jesus, né? Esse homem é de Cafarnaum, é um centurião. E o texto diz assim: porque também eu, vocês conhecem o contexto, não vou ler o contexto, e só essa frase: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então, na minha imaginação, eu penso esse homem reparando em Jesus, observando Jesus, vendo todas as coisas que Jesus fazia, todos os milagres, e me permito imaginar ele procurando saber qual era o segredo de Jesus. E um dia ele descobre: o segredo de Jesus estava no fato de ele estar embaixo da autoridade. Porque ele diz assim: eu também sou sujeito à autoridade. E ele descobre que é por ali que Jesus operava, que toda a graça que se manifestava em Jesus Cristo é porque ele estava ligado em autoridade a Deus, ele estava embaixo de autoridade. Ele não vivia solto. E Jesus deixa isso muito claro, quando ele fala que eu não vim por iniciativa própria, eu não vim porque eu quis vir, eu vim porque o meu Pai me enviou. Jesus deixou isso muito claro, principalmente no Evangelho de João, quando ele diz assim: eu só falo o que ouvi meu Pai falar, e só faço o que eu vi meu Pai fazer. E não somente isso, mas ele diz que ele falava o que o Pai falava e como o Pai falava. Não, ele não se preocupava só em falar o jeito do Pai. Isso revela o coração de Jesus Cristo, o Rei soberano, o Rei de todas as coisas, o soberano sobre tudo que existe, tudo que existiu e tudo que vai existir. Ele, com essa atitude de submissão, essa atitude de procurar andar
não na sua própria vontade, mas na vontade do Pai. Há dois textos que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu estou lançando aqui o tema aqui para a gente conversar depois. Um que está no capítulo 9 de Atos, quando Paulo se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, não sei se você já percebeu, mas há uma frase aqui, Atos 9, quando Paulo cai por terra, ele faz a pergunta. Qual é a pergunta que Paulo faz? Que queres, quem és tu, Senhor, e que queres que eu faça? A mesma pergunta que os judeus fizeram lá no dia de Pentecostes, depois da palavra de Pedro: que devemos fazer? E aí o Senhor, Deus disse para ele, no versículo 6, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Essa mesma instrução veio para Cornélio, quando o anjo aparece a Cornélio e manda chamar Pedro, para que Pedro dissesse a Cornélio o que Cornélio deveria fazer. Então aqui tem um segredo, aqui tem uma ideia, é que o Senhor é a autoridade, mas essa autoridade do Senhor, ela vem através de pessoas. Ela vem através de pessoas, porque Deus, o Senhor Jesus, ele poderia aproveitar que Paulo estava caído por terra ali e trazer toda a instrução. Fala, não, eu não funciono assim. O Senhor diz, eu não funciono dessa forma. Você vai entrar na cidade e lá vão dizer a você o que você deve fazer. Então isso me fala a necessidade que eu tenho de estar submisso a Deus, submetido a pessoas. Como disse alguém uma vez, alguns de nós temos complexo de pescoço, ou seja, acima de nós só o cabeça. Mas na vida cristã isso não é verdade, não funciona. A submissão a Deus, ela é manifesta na minha submissão a pessoas, em ouvir pessoas, em escutar pessoas. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu queria chamar a sua atenção para o Salmo 23. Gostaria que você meditasse nesse texto, conversasse sobre ele. Salmo 23, o primeiro versículo, tem algumas verdades nesse texto que me impactam também. A primeira afirmação aí, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há algumas constatações aqui. A primeira constatação é que Deus é o Senhor. É a primeira constatação. É que Deus é o Senhor. Deus é o meu Senhor. Há uma diferença entre eu entender que Deus é Deus e que Deus é o meu Senhor. Há uma diferença muito grande. Ele não é só Deus, mas Ele é Senhor sobre a minha vida. Eu não só reconheço que Deus é todo-poderoso, é soberano sobre tudo, mas tem uma diferença muito grande em eu trazer esse senhorio de Deus para a minha vida pessoal. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação aqui de Davi é que esse Senhor, que esse Deus que era Senhor, era pastor. Ele era pastor, ele tinha esse caráter pastoral. Ele cuidava, ele tocava nas pessoas. Esse era Deus. E todos nós sabemos que Davi, ele não escreveu esse salmo sentado num gabinete, com o Mac ali, preparando a mensagem para a reunião da noite. Não foi assim. Ele estava no campo, meditando no trabalho que ele fazia com as ovelhas, pensando no relacionamento que ele tinha com as ovelhas, e ele descobre, em determinado momento, que o que acontecia entre ele e as ovelhas era a mesma coisa que acontecia entre ele e Deus. Deus agia com ele da mesma forma que ele agia. Então esse senhorio, ele se manifesta através do pastorado. Então essa é a segunda constatação, que o Senhor era o pastor dele. Mas a terceira constatação de Davi é que ele era ovelha. Ele era ovelha, porque não existe pastor sem ovelha. E ele entendia que ele era ovelha do pastoreio, e ele fala isso depois, somos ovelhas do seu pasto. Não basta reconhecer que Deus é o Senhor, mas precisamos entender que esse caráter de Deus é um caráter pastoral, não é o caráter de juiz de Deus é um caráter forte,
Ele se manifesta como juiz em determinados momentos, mas o caráter que se manifesta de Deus durante todo o tempo é o caráter pastoral, porque o nosso Deus é um Deus cuidador. O juízo de Deus é uma das características do pastoreamento, é uma das manifestações de pastoreamento, porque o nosso pai, ele disciplina os seus filhos, mas um pai não fica disciplinando o filho como algo constante. Então Deus é juiz como uma das características pastorais, porque ele é pastor. Mas Deus não é pastor sem uma contrapartida de Davi. Davi era ovelha, não era cabrito, era ovelha. E você sabe que é uma diferença grande. Quem é do interior sabe. Cadê o Erivelto? Estou aqui. Está aqui. Sabe que é uma diferença grande, não é? Entre ovelha e cabrito. O meu avô criava os dois, né? O cabrito, ele tem uma característica assim muito interessante. Ele é previsível na imprevisibilidade. Ele nunca está onde você pensa que ele está. Ele fazia, eu via, ele levantava as varas do curral e o cabrito saía e entrava. Na hora que ele achava que devia entrar, ele entrava, na hora que achava que devia sair, saía. Ninguém tem controle sobre ele. É por isso que Deus vai separar cabritos e ovelhas. Um dos grandes problemas nossos, do ministério, é que nós achamos que no momento que recebemos imposição de mãos, nós deixamos de ser ovelhas. E aí a coisa entorta. Nós continuamos sendo ovelhas. Uma coisa que Deus falou muito forte comigo um tempo atrás, é que Jesus Cristo não morreu por presbíteros, morreu por ovelhas. Você lembra disso? Não sabe disso? Não? Está claro isso na sua mente? Jesus não morreu por pastores, ele morreu por ovelhas. Então eu preciso assim deixar isso claro no meu coração. Então ele reconhece que ele é uma ovelha, ele reconhece que o Senhor é o pastor dele. Uma das dificuldades que nós temos, então, é entender que nós somos ovelhas, nós precisamos resgatar isso na nossa mente e nos submeter a pessoas. Nós precisamos que pessoas cuidem de nós, porque é assim que Deus age. Deus vai falar conosco diversas vezes, vai lá e conversa com fulano, porque ele vai dizer para você o que você deve fazer. Correto? É verdade que a comunhão pessoal, ela é fundamental, mas Deus trabalha através do corpo de Cristo. Deus trabalha através de pessoas, e eu preciso. E eu estava pensando no que me leva a me submeter a pessoas, no que me leva a buscar ajuda. O que me leva a buscar ajuda, antes de mais nada, é uma percepção de fracasso. Eu não busco ajuda enquanto eu não fracasso. Se eu não fracassar, eu não busco ajuda. Eu falei aqui uma outra vez que unidade é só para fracassado, né? Porque quem está na crista da onda não busca unidade. Mas quem se sente fracassado, quem se sente aí por baixo, esse busca ajuda, esse busca unidade. A gente só vai buscar ajuda se a gente estiver sentindo que está afogando. Agora, se você estiver sentindo que está nadando de braçada, aí você não precisa de ninguém. E quando você estiver sentindo que já está na terceiro momento que você desceu, terceiro afundamento, aí se alguém joga uma boia para você, você não vai discutir de que material é a boia. Não posso me submeter a fulano, porque ele crê assim, que assim, essa qualidade de boia não é boa para mim. Isso é sinal que você não chegou ainda no terceiro afundamento. Você não chegou ao fracasso necessário. A gente ainda discute muito porque não se sente fracassado. A gente não chegou no ai de mim. Amém, queridos? Eu acho que nós precisamos chegar nisso, para pedir ajuda, para pedir pessoas que cuidem de nós. Eu preciso reconhecer que sou ovelha, eu preciso reconhecer que eu não tenho todas as capacidades, eu preciso reconhecer que Deus me usa no meio de um contexto, que aquilo que eu tenho faz parte do que os outros têm, e que eu sozinho não posso funcionar, que eu só posso funcionar na base da comunhão com outras pessoas, precisando dos dons que todos os outros têm. Eu estava tentando fazer uma diferenciação aqui
entre submissão e obediência. Eu não sei se vocês também entendem a diferença entre essas duas coisas, mas eu penso, amados, que a submissão ela é absoluta e a obediência é relativa. A submissão ela é parte do caráter. Assim como não existe honestidade relativa, não existe pessoas mais ou menos honestas, não existe pessoa mais ou menos justa, ou é honesto ou não é honesto, ou é submisso ou não é submisso. A submissão, segundo essa minha observação, ela é absoluta porque ela é parte do caráter, ela faz parte do meu caráter, ela é um rasgo do meu caráter. E a obediência, ela é uma manifestação da submissão. E eu posso mostrar a vocês aqui 2 exemplos que mostram claramente isso na Escritura. Eu traria o exemplo daqueles homens do Cedraque, Mesaque e Abdênego, que eram submissos, estavam ali servindo ao rei, servindo àquela nação estrangeira. Mas chega um momento que eles recebem... Obrigado. Opressão, não? Mas submisso a esse negócio aí? Mas eu vou falar disso. Há uma ordem ali que eles deveriam se dobrar a uma estátua, se dobrar diante da imagem. Eles continuam submissos, vão para a fornalha, mas não obedecem aquilo ali. Há uma outra história, há um outro momento, quando os discípulos são chamados, que estão espalhando o nome de Jesus por toda a cidade, eles são chamados e as autoridades dizem assim, olha, vocês não preguem mais sobre isso. Eles não param de pregar. Eles continuam com o coração submisso ao ponto de apanhar e se alegrar porque apanha. Isso me mostra que eram submissos, mas não obedeceram àquela ordem. Então, eu entendo que a submissão, ela é parte do meu coração, ela é parte da minha vida, ela reflete aquilo que é o meu caráter. Mas a obediência, ela é relativa. Quando a obediência, eu só posso obedecer quando essa obediência não vai quebrar uma lei maior, uma lei de Deus. Eu continuo submisso, mas não obedeço àquela situação em particular. Há uma historinha que meu pai na fé contava, que uma mãe chega para uma menina, e a menina está de pé, e ela manda que a menina se assentasse. E a menina não queria sentar. E por fim a mãe pega um chinelo e fala assim, senta. Aí ela, ao sentar, ela diz assim, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. Então você percebe a diferença entre submissão e obediência. A submissão também ela se manifesta quando você para num sinal vermelho, meia-noite, sem nenhum guarda por perto. E você é submisso. Não precisa ter uma força externa para lhe obrigar a obedecer. Então eu entendo que essa submissão é a que nós precisamos. E submissão a quem? Submissão uns aos outros. É isso que a palavra ensina. Nós devemos nos submeter uns aos outros. Eu estou aprendendo e estamos conversando sobre submissão ou autoridade funcional. A gente precisa aprender a se submeter às pessoas que estão ao nosso lado em cima do assunto que Deus tem, em cima do ministério que Deus tem para essa pessoa. Eu me submeto. Por quê? Porque eu sou submisso. É o meu caráter. Amém? Então, só para a gente abrir o assunto nessa pregação radiofônica, e que Deus abençoe os irmãos radiofônicos, porque, né? Mas tudo bem, eu me submeto. Bom dia. O que eu vou defender aqui é uma ênfase maior na liberdade e menor na autoridade. Se em algum momento eu me exacerbo, exagero, porque eu acredito na ponderação dos meus interlocutores. Não pregaria isso na sua igreja, então fica tranquilo se um dia me convidar, ou se você não quer me convidar, pode tirar esse detalhe, tá? O que interessa, e talvez a maior diferença que eu possa imaginar, é óbvio que eu creio em autoridade, se você me conhece e sabe como eu crio meus filhos, pode ter crítica ao exercício da minha autoridade, mas não
a ausência dela, é que eu acredito que a autoridade do Novo Testamento na igreja era discreta, era uma autoridade sutil, ela não era de jeito nenhum como ela pode ser exercida hoje, e é óbvio que não me refiro aos pastores presentes, são todos meus amigos, não é de vocês que eu estou falando. Mas nós vivemos hoje uma situação completamente miscigenada, misturada, e que apresenta autoridade com diversos valores que não são os neotestamentários. Para isso, eu faço a introdução dizendo que na igreja primitiva você verifica muito mais liberdade do que autoridade. A autoridade está lá, ela é forte como uma parede e discreta também como uma parede. Ninguém entra numa casa e fala, olha a parede o tempo inteiro. É muito provável que você só descubra que a parede está lá quando você acha ela não vai me obstruir o caminho. Aí você vai dar de cara com ela. Então, a autoridade do Novo Testamento é forte, mas ela é discreta, ela é sutil, ela permite que o povo floresça. Meus argumentos são os seguintes. Se você já leu livros de história da igreja, lembra que eles gostam muito dessa expressão, 12 homens que mudaram o mundo. Mas nenhum dos modernos historiadores da igreja, e pessoas sinceras, concorda com essa afirmação. 12 homens conseguiram cuidar de um povo, ou tanger um rebanho, que invadiu o mundo todo. Foi a liberdade do povo de Deus para ter iniciativa, espontaneidade, criatividade, que fez com que o Evangelho se espalhasse por todo o Império Romano e além. As pessoas não eram mandadas nesse sentido. Boa parte dos cristãos que evangelizaram o Império não foi enviada formalmente, eles se mudaram fugindo de perseguição. É que esse valor, o valor da liberdade, era tão poderoso que eles sentiam-se à vontade para comunicar a sua fé. As pessoas do Novo Testamento viviam num ambiente que enfatizava mais a liberdade do que a autoridade. Era como o vento espalhando semente. O vento não tem planejamento, o vento não entende hierarquia de uma semente sobre outra, ele só espalha, e a vida então vai longe porque tem liberdade. Se eu pudesse comparar a autoridade verificada no Novo Testamento com a autoridade verificada hoje em boa parte da igreja, quero usar o termo oficial, para deixar bem claro o templo, a necessidade de uma instituição e de ordem, e não estou entrando em mérito se isso é certo ou errado, eu diria que a autoridade do Novo Testamento é simbolizada pela mesa, porque é uma família, é uma casa, tem pai. Eu não estou defendendo que não há autoridade, mas a semelhança do que disse o Jamê, é esquisito uma casa em que o pai tem que ordenar tudo. É estranho. Não sei se você aguenta. Eu não aguento ter que mandar lavar a louça, ter que mandar desligar a luz. Eu espero que as pessoas tenham iniciativa, que as pessoas sejam espontâneas no que estão fazendo. Então, a igreja do Novo Testamento é simbolizada pela mesa, porque a autoridade dela é a autoridade de um pai sobre a casa. A igreja de hoje é uma pirâmide. E eu desafio a maioria de vocês a me mostrar qual é a grande diferença entre a maior parte das lideranças que você conhece, e inclusive boa parte do que houve, não aqui, mas nessa espécie de senso comum sobre liderança e autoridade que vemos espalhada nos sermões à nossa volta, onde a pessoa tem que ter cobertura, tem que estar sujeita. Isso aí é só pirâmide. Isso aí não me parece de jeito nenhum algo orgânico. É óbvio em alguns momentos que o que se pretende é defender o poder e a instituição. E não é correto dizer, você não pode ter uma reação de desobediência quanto a isso. Nós precisamos ter uma ação de desobediência quanto a isso. Eu insisto nisso. Se você está numa igreja oficial e formal, submeta-se. Se você não está, como eu pretendo dizer que não estou, mas vivo numa casa que tem pai, eu acho que a gente tem que dizer, a autoridade não se exerce assim, e isso só produz nas pessoas um resultado negativo, não positivo. E é óbvio, quando alguém observa de fora, ele vai notar o que já é aparente. As pessoas exercem o seu poder, pautando isso em versículos bíblicos sobre autoridade e submissão. Elas podem chegar em extremos em que dizem o seguinte, se você não está coberto por alguém, está aberto a qualquer tipo de espírito imundo. Quando eu ouvia gente me dizendo isso, eu dizia, não, eu sou cheio de pastores, eu só não tenho pastores que formalmente me cubram. Mas eu tenho vários pastores e amigos, as pessoas não compreendem essa questão de liberdade, afinidade, vínculo, paternidade espiritual, mas compreendem o oficial. E cá entre nós, quem garante que a pessoa que está formalmente sujeita
na membresia de uma igreja aquela autoridade, realmente está coberta. Só garante que ela é um bom membro. A igreja, então, é uma casa que tem pai, não tem um só, tem vários. Esses pais são pastores, são presbíteros. Eu concordo inteiramente. Agora, quero ampliar isso na minha introdução. A igreja do Novo Testamento tinha uma espécie de liderança que era uma entidade, não era algo fixo o tempo inteiro. Era uma liderança, mas que sofria um rodízio, dentre outras coisas, por conta do martírio. Então, as pessoas giravam na liderança o tempo inteiro. E não era uma pessoa só. Façamos o que quiser, nunca poderemos contornar o fato de que a liderança da igreja local no Novo Testamento é plural. A gente pode não saber o que fazer com essa informação, mas não é algo que a gente consiga contornar. Sempre que a autoridade é exercida de uma forma que não é plural, ela vai ter esses problemas que eu vou descrever aqui em meus argumentos. Então, meu primeiro argumento é que nós precisamos tirar o verniz dessa questão que é a liberdade e a autoridade, e a minha ilustração é aquela que você, quando vê um quadro de Michelangelo, por exemplo, vai ver um quadro onde o verniz que cobriu o quadro inicialmente se oxidou com o tempo, e você não vê as cores reais que o artista idealizou. Eu estou dizendo, então, que a igreja de hoje é o resultado de uma oxidação em boa parte das doutrinas, e o que a gente hoje compreende como essa é a doutrina bíblica, às vezes é a doutrina que sofreu tentativas de reforma, por um lado positivo, deturpação, adulteração, por um lado negativo, e outra coisa muito comum, ela sofreu uma espécie de mistura, miscigenação com os paradigmas do mundo. Dentre eles, conflitos sobre hierarquia. Grande parte do que eu vejo quando as pessoas falam sobre autoridade, e, novamente, não me refiro aos meus interlocutores, que eu honro muito, tem muito a ver com isso. As pessoas têm medo de que outro possa assumir o posto dela. Você pode querer enfatizar a autoridade, mas não pode negar o fato que ela é muito mal pregada, principalmente aqui no Brasil. Poder humano sendo mantido, culto à personalidade. Se eu disse a vocês que no Novo Testamento a liderança era discreta, o que nós vemos hoje? Hoje a tendência é que as pessoas sejam cultuadas enquanto pessoas carismáticas e cheias de personalidade. Há, inclusive, uma confusão de que o líder tem que ser alguém que reúne vários tipos de carisma. Se você fez um MBA, ouviu isso. E se você assiste um ensino sobre liderança cristã em alguns lugares, vai ouvir a mesma coisa. Então, não tem diferença. O que está acontecendo é as pessoas confundem essa postura do mundo de um gestor carismático e traduzem isso como uma espécie de líder espiritual. Agenda humana. Ninguém vai conseguir, numa igreja local, dedicar 100% de seu entusiasmo se ele sabe, estou atendendo a agenda desse homem. Ninguém vai conseguir. As pessoas têm que saber. É o Espírito Santo que está governando a igreja. Talvez seja uma atitude de alguém que cresceu sem pai, mas eu arranjei tanto pai no reino de Deus e apanhei tanto já, que acho que eu posso dizer isso. Eu nunca me sujeitaria a uma agenda humana, entendendo que isso, só por essa razão, porque ele está sobre mim, isso é algo de Deus para mim. Eu sentiria lesando a minha consciência com Deus. Eu não poderia colocar meu entusiasmo, e eu sei que muitas pessoas sentem-se assim e legitimam esse sentimento. Os apóstolos estranhariam boa parte da liderança cristã de nosso tempo. Eles achariam tudo muito estranho, muito confuso, muito complicado. Para eles seria tudo muito mais simples. Tem pai e tem o povo. Foi assim que Paulo fez. Visitou as cidades que evangelizou e foi encontrando o presbitério de cada cidade, foi elencando esse presbitério junto com o povo. Não era algo tão complicado. No Novo Testamento, você vê espontaneidade, você vê livre iniciativa. Foi isso que espalhou o evangelho e a igreja para todo canto, inclusive aqueles que, às vezes, os apóstolos diriam, eu vou até lá pregar, e às vezes tinha algum cristão perdido que chegou lá com alguma semente. Você vê o que eu chamo de alvos de oportunidade, porque se as pessoas têm liberdade, se elas não obedecem uma estratégia rígida porque estão numa hierarquia, elas são capazes de aproveitar as oportunidades o tempo inteiro. Isso é bíblico. Então as pessoas mudavam por comércio, as pessoas mudavam por perseguição, mudavam por qualquer outro motivo, e os alvos de oportunidade eram aproveitados, e isso fez com que o evangelho avançasse. Você vê também que boa parte dessa ideia sobre liberdade não é uma invenção minha. Se você ler a Bíblia e ver o que Jesus fala, e se você domar essa atitude que temos na hermenêutica, de já querer
equilibrar o versículo assim que lemos, tanto John Walker como Dietrich Bonhoeffer me ensinaram, Bonhoeffer não pessoalmente, tá? Que a gente não pode ler o texto bíblico, já pensou se fosse pessoalmente? Aí meu problema é outro, não é rebeldia, é espiritismo. Mas eles dizem, você não pode domar a leitura do Evangelho, principalmente quando é Cristo que prega, o que dizia John Walker. Você não pode acreditar que aquilo é óbvio, e por isso perde o impacto. O que Jesus dizia, e ele disse, e tenta contornar esse texto, sem ficar tentando equilibrar ele com as suas ideias de hoje, lá em Mateus 23, do 8 a 10. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Eu sei que tem um equilíbrio para o texto, mas tenta ouvir isso a primeira vez naquela população permeada por rabis. O que Jesus está dizendo? Não tem nada que o outro possa fazer para despertar em você a sua devoção e fagulho espiritual, que você não possa fazer por sua iniciativa, e você não pode transferir isso para outro. Não há mediadores entre o homem e Deus. Isso é um valor intransponível. A pessoa tem que saber que ela pode entrar em contato direto com Deus se ela é salva. Ela pode precisar de ajuda, mas o máximo que alguém pode fazer, pastor, intercessor, qualquer outro, é levar essa pessoa até os pés de Cristo, e lá o assunto é dele, não é de mais ninguém. Então, isso também livra os pastores daquela responsabilidade, hoje exigida pelas ovelhas, de que o pastor conserte a ovelha. Não, ninguém conseta ninguém. Como eu preguei uma vez numa igreja em que eu e a Míria pastoreávamos, eu nunca vou poder fazer o seu serviço, nunca serei marido no seu lugar, graças a Deus. Nunca poderei ser pai do seu filho no seu lugar, e nunca poderei, no seu lugar, dobrar os joelhos, buscar a contrição e a busca do Espírito Santo. Eu posso estimular, mas não posso fazer. Em outras palavras, é verdade. A gente é mais facilitador do que orientador nesse sentido rígido. João repete esse pensamento, lá em 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Volto a dizer, eu sei que isso aqui se equilibra em outros momentos, mas experimenta ler como se fosse um texto inédito para você. E não foge dessa sensação de surpresa, em que ele diz, olha, você não depende de outro para te liderar, para que você possa conseguir alcançar esse objetivo, de que a unção ensine você. Eu não estou em jeito nenhum, já penso ter equilibrado no início, dizendo que não tem líder na casa de Deus, existe. Segundo ponto, a igreja tem que ser sem formalismo, sem hierarquia, porque é o jeito que funciona. E quanto mais ela encontra formalismos e hierarquia, quanto mais ela se institucionaliza, mais complicada fica a questão de hierarquia e poder. Porque poder sobre instituições é bem diferente da autoridade espiritual que cuida do rebanho e do povo de Deus. O primeiro ponto que eu quero argumentar é que o pré-requisito de Paulo para o bispo era simples, que ele seja um pai que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Então, o pré-requisito para que alguém possa liderar, o essencial é que ele seja um pai competente, com testemunho. Então, a igreja é uma família. Essa é a maior virtude, a maior competência de um líder cristão. No Novo Testamento, a gente verifica pessoa, não o título. Todos os meus amigos pastores eu chamo como pastor. Tenho alguma dificuldade, tenho um amigo que é apóstolo, não consigo pronunciar, mas eu vou conseguir. Eu não tenho nenhum problema em acreditar, não tem que banir os títulos, porque eu sei que você pode banir os títulos e continuar com a mesma atitude, mas não posso fugir do Novo Testamento, que continua deixando claro para mim que títulos não são uma coisa tão usual como a gente faz uso hoje. Que as pessoas tinham que ser respeitadas. Eu que criei esse troço. Finalizando. Nós cristãos legamos à humanidade a noção de liberdade de consciência. Não foram os islâmicos, não foram os romanos, fomos nós. Então nós nunca poderemos ferir a consciência do próximo. O próximo precisa ter a sua consciência respeitada. Um exemplo para isso, em minha opinião, é Filemão. Se eu pudesse a minha vida inteira, por autorização divina, pregar só Filemão, seria um homem feliz.
E lá em Filemão, o que acontece? Paulo respeita os tempos de Filemão. Ó, eu poderia mandar você fazer o que eu estou dizendo, perdoar Onésimo, mas eu não vou fazer isso, eu quero que você faça livremente. Então, há um grande valor em que os cristãos respeitem a liberdade dos outros. Para encerrar, eu quero dizer que temos um perigo grande. É a filosofia, em que já incorri muitas vezes, por conta de desgostos, em que a gente não corrige o outro porque não quer ferir a liberdade dele. É errado. A gente precisa corrigir o irmão. Pastor ou não pastor? Viu o seu irmão errando, vai lá e fala. É simples. Deus vai cobrar isso de você. Está na sua conta. E finalizando, não tem nada mais poderoso do que um coração voluntário. Não existe. Ninguém vai conseguir, por ordem, fazer aquilo que é mais poderoso quando se faz se entregando. As pessoas são capazes de nos surpreender para bem quando são deixadas livremente sob a unção do Espírito Santo. A gente só lembra de casos ruins, mas eu insisto que o arroxo da autoridade, a superênfase na autoridade, não diminui a divisão, a gente vê o contrário, e a tendência dos pastores hoje, líderes, é achar, quanto mais eu conseguir manter a minha autoridade, mais eu vou conseguir diminuir a divisão. Não é o que a gente verifica o contrário, e se você é um líder experiente, já notou isso. Acabei. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Privilégio. Não é muito fácil, mas é bênção. Vamos falar sobre autoridade. Desconta aí, não está descontando, não? Ok. Começar falando um pouco sobre uma experiência pessoal. Em 99 eu assumi uma igreja local que tinha mais ou menos 350 membros. E quando a gente assume liderança, muitos sonhos, projetos e muita coisa a gente quer fazer. Era uma igreja aparentemente normal, né? Departamentos, atividades e uma série de coisas que aconteciam, crianças, adolescentes, jovens, casais, diaconia, enfim, estrutura. E eu estava muito feliz e motivado com o desafio e comecei a buscar a Deus fundamentalmente para saber o que Deus queria que nós fizéssemos juntos. Porque uma coisa é a nossa relação pessoal com Deus, que é fundamental, mas outra coisa é a gente entender um propósito e, no propósito, caminhar junto. E naquela época comecei a ouvir do Senhor algumas coisas importantes. E então eu, obviamente, fui para a igreja, fui para os irmãos e começamos a conversar sobre estas coisas. Aí eu descobri que alguma coisa estava muito estranha, muito esquisita. De fato, naquele momento, eu me sentia como a turma no tempo dos juízes. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E quando a gente descobre isso, nós descobrimos também que temos um desafio muito maior do que a gente imagina. Estranhamente, naquele tempo também, nós recebemos uma palavra específica para a igreja local de que nós nos moveríamos como um só bloco, nos movendo em direção a propósito. E eu ficava pensando, Deus, como é que a gente vai fazer isso, se cada um está pensando de forma independente? Bom, eu percebi, obviamente, essa forte mentalidade de independência e a falta de integração. E percebi que esta forte mentalidade de independência era chamada de liberdade. Interessante isso, né? Precisa dizer, eu sou livre, sirvo a Deus. Talvez a maioria de nós já ouvimos aqui aquela célebre frase. Só contar agora? Obrigado, irmão. Mas fica à vontade aí, não der o tempo, deu. Só sirvo a Deus e não aos homens. Vocês já ouviram isso? Já ouviram, irmãos? É uma coisa, né? Fala a verdade. A gente na liderança, não, porque
eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, tenho tudo o que eu preciso, então eu sirvo a Deus. E, de fato, nós sabemos que é um grande engano. É impossível servir a Deus sem servir homens, é impossível se submeter a Deus sem se submeter às pessoas. Então, o que nós fizemos naquela época foi dar uma ênfase a essa questão de reconhecer a autoridade e ter entendimento, obviamente, claro e equilibrado sobre estas questões. Nós não desconsideramos aqui que desvios e coisas erradas acontecem, tanto do lado de autoridade quanto do lado de liberdade, né? Mas o nosso foco não deve estar nos desvios. Penso até que o inimigo trabalha muito nessas questões, porque elas são fundamentais. Então, na medida em que o inimigo trabalha nessa questão de autoridade, não tem autoridade, é porque a autoridade é fundamental para a nossa vida, assim como liberdade também. Então, de lá para cá, de 99 para cá, os pequenos grupos nos ajudaram muito neste processo de trabalhar no entendimento de autoridade espiritual. Basicamente, a gente trabalhou muito na questão de reconhecer pessoas que são legitimamente estabelecidas por Deus e que carregam algo, que carregam um propósito, e nós precisamos discernir essas pessoas corretamente, e se o Espírito então fala conosco, nós nos conectamos a estas pessoas para um propósito comum. Então nós nos submetemos, porque Deus tem falado conosco as mesmas coisas, Deus tem falado que somos participantes daquela obra, participantes daquele projeto, então é nesse sentido que nós devemos nos submeter. Bom, quero aproveitar meu tempo aqui para apenas dizer algumas verdades que eu creio a respeito da questão de autoridade. O primeiro ponto é que Deus estabeleceu autoridades. Romanos capítulo 13 é fundamental, pode ser que seja chovendo molhado, mas temos que lembrar disso. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Eu sempre olho para mim mesmo e me faço a seguinte pergunta: minha carne tem mais a tendência de pender para a liberdade ou para a submissão? E a resposta que eu sempre ouço é: minha carne quer liberdade. Então eu digo para ela: você vai ter submissão. Você precisa submeter. Então Deus estabeleceu autoridades, não podemos negar isso. Deus estabeleceu guias também, Hebreus 13, sujeitai a vossos guias, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, às vezes é gemendo. Mas autoridades são estabelecidas por Deus. Outro ponto importante é que a autoridade é fundamental para avançar num propósito comum. Nós podemos nos reunir aqui muitas e muitas e muitas vezes e compartilharmos impressões ano após ano, mas o fato é que se não tivermos um propósito comum, provavelmente não vamos sair do lugar. E como é bom, de fato, compartilhar coisas com pessoas, mas a força está quando nos juntamos num propósito comum, aí a coisa fica muito melhor. Então, eu penso que a autoridade é fundamental para que nós avancemos num objetivo comum. Então, essa coisa de objetivo, de propósito, é algo que justifica e que auxilia, que nos revela a importância de autoridade. Mas outro valor importante é que a autoridade precisa ser reconhecida, não imposta. Como é que a gente reconhece? Pelo Espírito. Quando eu chego a um lugar, ou andando com pessoas, meu espírito fica atento para discernir. A Bíblia fala que nós não devemos nos conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu fico muito atento para discernir o que as pessoas carregam, qual o depósito que elas têm, qual o nível de autoridade que elas têm, o que o Senhor tem já transferido para a vida daquela pessoa e qual a relação que eu preciso ter com elas. Minha relação com essa pessoa vai ser de um amigo apenas, de um companheiro de jornada, ou a minha relação vai ser de um discípulo? Ou a minha relação, porventura, Deus vai estar trabalhando nisso, será de um pai espiritual? Então é importante a gente discernir
e reconhecer. Então, a autoridade deve ser reconhecida, não imposta, assim como o Senhor faz conosco. Ele não impõe a autoridade dele, embora ele seja autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele espera que nós o reconheçamos e que nos submetamos voluntariamente. Outra coisa importante é que a realidade do corpo é contrária à liberdade, e aqui entre parênteses, independência. Eu penso que a gente precisa, talvez, redefinir essa questão de liberdade, porque liberdade para muitos é eu sigo o meu caminho, eu faço o que eu quero. E o entendimento que nós temos é que antes não tínhamos liberdade para obedecer a Deus. Estávamos em trevas, o inimigo reinava sobre a nossa vida e nós não tínhamos liberdade para obedecer a Deus. Agora temos liberdade, aleluia. Para quê? Para obedecer. Agora que nós temos liberdade para obedecer a Deus. Paulo entendeu isso de uma forma muito clara, ele diz, sendo livre, me fiz voluntariamente servo ou escravo. Esse é o caminho de todo cristão. E é muito importante a gente pensar bem sobre essa questão, porque alguns que de alguma forma saíram da tirania, do controle, da manipulação religiosa, olha, estava numa igreja, numa organização, enfim, estava na Babilônia, sei lá onde, e as pessoas manipulavam a minha vida, agora eu sou livre. E a gente percebe anos depois que esta liberdade é só um outro lado da mesma moeda. De fato, para alguns, a gente quase que diz assim, meu irmão, volta para lá, que parece que você estava melhor, quando as pessoas controlavam a sua vida. Agora, essa liberdade é para quê? Para que propósito? Como é que você está andando em Deus? Então a pessoa, não, agora eu sou livre, faço o que eu quero, quando eu quero, se eu sinto ou se eu não sinto, se eu ouço a Deus, se eu não ouço, e agora eu quero ter minha própria vida, os meus projetos, os meus sonhos, os meus isso e os meus aquilo. Então, para nós, tendo que liberdade precisa ser redefinido. Liberdade deve ser para nós a capacidade de obedecer o Senhor Jesus, que é o nosso cabeça. Liberdade não pode significar, de forma alguma, independência. Outras verdades. Penso que, agora aqui falando, na minha cabeça, estou imaginando a igreja local, com seus propósitos. A autoridade deve integrar todas as áreas numa igreja local, onde Deus tem um propósito, ou vários, para ser cumpridos. Digo isso por experiência, Quando eu assumi a igreja, eu percebia que existiam pessoas que compreendiam num certo nível essa questão de autoridade, mas existiam focos de autoridade desintegrados. Então é muito complicado você ter um grupinho lá que tem alguém que acha que tem autoridade, e você tem um grupo do outro lado que acha que tem alguém que tem autoridade também, e então as pessoas, não, nós nos submetemos aqui, mas aquele que tem autoridade não se submete a uma outra pessoa. Então isso fica complicado, porque focos de autoridade pode também desintegrar o todo. O todo sempre é mais importante do que a parte. Então, não vou me atentar muito a esse ponto aqui, mas penso que é muito importante essa questão de que a autoridade precisa ser reconhecida e essa autoridade precisa integrar as pessoas. Se eu exerço a autoridade da parte de Deus numa determinada área, eu preciso também estar submisso, como o centurião foi citado aqui. Ele disse, eu sou homem que exerço a autoridade, mas eu estou também submisso à autoridade. E é muito interessante que Jesus olha para ele e diz, olha, nem Israel inteiro eu achei uma fé como essa. Imagino que os judeus ficaram assim com muito... olhando com dificuldade, como é que é esse negócio? Nem Israel inteiro não tem uma fé como essa. Mas ele entendia que tudo fluía através dessa questão de autoridade. Agora, outro ponto que eu acho muito importante, principalmente para os dias atuais, é que a autoridade deve acontecer
através de relações de aliança, e não somente por força de estrutura, que tem um problema muito sério, porque às vezes a pessoa entra numa estrutura e aquela estrutura acaba, né? Olha, você está em tal lugar e quem manda na sua vida é o fulano de tal. Ah, é? É, e vai lá, se submeta, porque você tem que se submeter e tal. Então, isso é muito ruim e, obviamente, vai tender para manipulação e controle e tudo mais, né? Inclusive, discipulado, quando não tem a ação de Deus, quando não tem essa questão do Espírito Santo conduzindo as coisas, também pode tender para controle e manipulação e perverter algo que Deus estabeleceu para a igreja para ser algo muito sadio. Então, como eu entendo essas relações de aliança? Eu entendo que as pessoas devem começar a caminhar juntas, se elas entendem ou começaram a entender que Deus provavelmente tem um propósito soberano delas caminharem junto. Deus é que estabelece todas as coisas, então a gente começa a caminhar e a gente começa a ter uma identificação, né? Normalmente, num primeiro momento, talvez uma linguagem comum, e é maravilhoso, a gente encontra pessoas e fala, puxa, ele fala a língua que eu falo, né? Não só o evangeliquez, mas fala coisas que afetam a minha vida, o meu coração, e que Deus tem falado comigo também e tal, e a gente começa a andar com pessoas, e o Espírito Santo vai trabalhando nisso, né? É um processo, não é um evento, pode até ser um evento, mas normalmente é um processo. E nesse processo a gente vai discernindo que Deus tem algo importante, que Deus, de uma forma soberana, está nos conectando. Então, tem que chegar aquele momento da gente reconhecer e dizer, irmão, nós precisamos andar junto, não apenas como irmãos em Cristo Jesus, embora eu entendo que de uma forma ampla, todos nós somos partes da mesma aliança, né? Mas de uma forma restrita, nós precisamos entender onde Deus nos plantou e precisamos ter aliança com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que Deus nos plantou. E se é o caso de nos submetermos, devemos nos submeter. Devemos submeter. E quando a gente entra numa relação de aliança, pode até ser que no processo da jornada a gente não entenda tudo, ou talvez até nem concorde com tudo, com detalhes principalmente, mas a gente sabe uma coisa, Deus nos plantou ali, nós temos que estar ali, né? É como filho não entende tudo que o pai faz, mas ele sabe que ele está numa família, não é? E as crianças, eu tenho 3, elas sempre chegam naquela fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente tenta explicar da melhor maneira, mas chega um momento que a gente diz, porque sim. Né? Espera um pouco, fica na sua. Confie no meu amor. Confie no meu amor por você, e é por aqui como pai, eu estou estabelecendo essa direção, é por aqui que a família vai. Eu gosto de um texto na Bíblia, eu uso com os meus filhos de vez em quando. Eles começam a perguntar muito por quê, eu falo assim, o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então já ajuda, eles ficam assim. Calma, lá na frente você vai compreender, filho, fica na sua por enquanto. Então, essa questão de autoridade deve acontecer através de relação de aliança. A gente chega num ponto de entender, Deus me conectou com essa pessoa. Eu preciso me submeter a esta pessoa. Eu preciso me submeter a esse irmão. Porque isso tem a ver com o meu destino. Se eu não me submeter aqui, eu não alcanço o meu destino lá. Esse irmão, essa pessoa, é uma chave de Deus para a minha vida. Então, ou eu faço isso, ou eu vou ficar andando em círculos, ou eu vou ficar fazendo coisas boas. Porque cá entre nós, né? Nós podemos fazer muitas coisas boas. Pregar evangelho é coisa boa. E em conferência é coisa boa. Né? Eu conversei uma vez com um irmão que, acho que ele ia assim, 5 conferências por mês diferentes. E ele ia em tanta conferência, depois de anos ele estava assim, absolutamente confuso. E ele falou, já ouvi tanta coisa, já fui em tanto seminário, em tanto congresso, em tanto simpósio, em tanto material. Tem mais 5, né? Glória a Deus. Tenho tanta apostila, tenho tanta coisa,
mas não sei o que fazer. Eu falei, cara, você precisa parar de fazer isso. Você está cheio de informação, mas você não sabe onde Deus te conectou. Né? Perguntei para ele, quem é o teu osso, cara? Deus está juntando os ossos. Né? Se você não encontrar o osso certo, se não se submeter ali, não tem jeito, você não vai atingir o propósito da sua vida. Para com tudo isso. Né? Você estava ouvindo um monte de coisa, um monte de linguagens diferentes, então você tem que parar. Então, autoridade precisa acontecer através de relações de aliança. Quando a gente entende, Deus tem um plano, eu me submeto, porque o Espírito de Deus falou comigo, não é porque alguém está dizendo, olha, você tem que submeter, porque se você não submeter, você é um rebelde e tal. Né? Todos nós temos essa liberdade, devemos buscar isso em Deus, mas nós precisamos ter esse coração submisso, faz parte da nova natureza em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso e nos conectamos, aleluia, eu entendi. E dali para frente talvez eu nem entenda tudo, mas eu sei que eu estou no lugar certo, que eu estou na família certa, que eu estou conectado no lugar certo e Deus tem um plano perfeito para isso. Então, autoridade deve acontecer através de relações de aliança. E, por fim, eu creio que o modelo de autoridade no reino é um modelo paterno. Penso que todos os que são pais aqui concordam no mesmo processo. Pais dão a vida pelos filhos. A autoridade no reino é aquela autoridade que serve, que diz, olha, estou disposto a fazer tudo por você e mais um pouco. Né? Pais vão até o fim, pais não abandonam os filhos, pais estão ali para amar, para servir, exercem autoridade. Sim, nós vivemos num tempo em que essa crise é terrível, latente, está em todos os lugares. Nós vivemos num tempo onde a independência tem levado muita gente, literalmente, à morte, dentro e fora da igreja. Nas famílias, uma das coisas mais terríveis no reino é rebelião. Então, nós vivemos num tempo assim, precisamos pensar muito seriamente sobre isso, mas eu creio que o modelo de autoridade, para todos os que exercem autoridade, é o modelo paterno. Aquele modelo que serve, aquele modelo que dá a vida pelos filhos. E também creio que a autoridade não é absoluta no sentido de ter alguém, né? Tem lá alguém que se submete a alguém e aquele outro alguém vai submeter a quem? Só a Deus. Não. Eu faço parte, exerço liderança em nossa igreja, mas eu submeto a minha vida aos irmãos. E digo para eles, vocês podem falar na minha vida, vocês podem reunir, podem tratar comigo, podem... escancaram a minha vida e preciso me submeter a eles também. Mas a gente exerce autoridade na medida em que Deus vai revelando o propósito e a gente vai seguindo. Então, eu não creio em alguém que não tenha que submeter a ninguém. Dali para cima, só Deus. Não. Eu creio que todos nós temos que considerar aquela questão sujeitáveis uns aos outros no temor de Cristo, mas creio que isso está dentro de um contexto, está dentro de pessoas que foram soberanamente estabelecidas por Deus para o cumprimento de um propósito. Amém, irmãos? Obrigado. Oi? Então, tem a mesma dificuldade que os irmãos tiveram, que a gente vai ter que defender uma coisa, que a gente crê no equilíbrio, mas se ficar todo mundo equilibrado, nós não vamos entender o assunto, né? Então eu tenho que defender a liberdade, apesar de ter gostado muito das palavras sobre autoridade. Amém. Eu também gostei muito de falar sobre liberdade. Eu falei já me consolei ele antes que vai ter uma hora de perguntas que ele pode realmente expressar o equilíbrio que dá no coração. Quando Deus dá os primeiros indícios da nova aliança, do Velho Testamento, uma das passagens é Jeremias 31, 31, 33, ele diz: esta é a aliança que farei com eles naqueles dias, imprimirei a minha lei nos seus corações e nas suas mentes, e ninguém ensinará mais ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, a base da nova aliança, em contraste com a velha aliança, é a liberdade pessoal
do menor até o maior, ter contato direto com o chefão de todos, que é Deus. Ele não vai precisar de um Moisés, não vai precisar de tábuas da lei, ele vai conhecer o Senhor pessoalmente. É essa maneira que Deus divulga a nova aliança dentro da velha aliança. E quando nós chegamos na Reforma Protestante, uma das bases da Reforma Protestante, que não é muito enfatizado, porque enfatizamos a justificação pela fé, mais do que quase qualquer outra coisa, né, no sentido da Reforma Protestante, e nos esquecemos que Lutero enfrentou todo um estabelecimento secular, milenar no caso, né, que já era 1500, então, onde todo mundo achava que se desafiasse essa autoridade, estava desafiando a Deus. Então ele conseguiu entender que a autoridade das Escrituras, lida por um homem comum, puxa, que lida por um homem comum, teria autoridade assim como lida por uma autoridade eclesiástica. Então, ele disse que, biblicamente, na Nova Aliança, Gente do céu, eu não sei o que fazer. todos nós somos sacerdotes, é chamado sacerdócio de todos os cristãos. Tô desligando. Todos nós somos sacerdotes, sacerdotes de todos os cristãos. Só que o diabo sequestrou essa parte da Reforma Protestante rapidamente, e a distinção clero e leigo continuou com pastores no lugar de padres, mas continuou a mesma coisa. E nós então perdemos uma verdade que foi prometida no Velho Testamento, foi restaurada na Reforma, pelo menos teologicamente, mas na prática não vem sendo praticada, de que nós somos chamados sem uma distinção de clero e leigo, sem mediadores humanos entre nós e Deus. Nós somos chamados para ter um relacionamento direto com Deus. Daí nós podemos virar, nós não vamos ler, mas podemos citar, você pode anotar, Romanos 8, 19 a 21, onde Paulo diz que a criação geme porque está sujeita à vaidade, está angustiado, está escravizado, porque anseia pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós conhecemos esse termo, mas eu acho que nós não entendemos as implicações desse termo. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem não fica alegre em ver uma criança agindo espontaneamente? Não é verdade? Eu tive um amigo que tinha uma menina lindíssima, que era loirinha, bonitinha, e o Eliasaf sabe quem é, mas ela era linda de matar, mas era emburrada de matar também. O irmão mais velho dela era popular, abraçava, era igual o pai e tal, mas a menina, os pais falavam assim, fala bom dia. Ela falava com a cara assim. Mas o meu filho mais velho, por algum motivo, caiu nas graças dela, e ela ia e abraçava ele sem nenhum incentivo. Mas para falar bom dia para mim era difícil. Eu falei, não, deixa. Então, assim, quando nós vemos mesmo uma atitude negativa, mas que é real de uma criança, ficamos muito mais alegres do que vendo uma atitude positiva de alguém que fez por
imposição. Então, liberdade, o que é liberdade? Por que tem lá nos Estados Unidos a estátua da liberdade? O que é liberdade? Liberdade cristão é diferente do que liberdade do que o mundo acha, ou liberdade é uma verdade absoluta, uma verdade que significa a mesma coisa no dicionário Aurélio como na Bíblia? Liberdade é fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, sem medo de regras, fiscalização, condenação, apontar do dedo. É agir sem medo das consequências, é agir espontaneamente. Deu na telha, você faz. É isso que a criança faz e a gente fica tão apaixonado por isso. E quando ele diz liberdade da glória, significa que nós vamos ter tanta liberdade que vai resplandecer. Glória significa resplandece. O diabo vai ficar apavorado, ele vai falar assim: Deus, o Senhor tem coragem de dar esse tipo de liberdade para os seus filhos? Ele falou assim: não só tenho tanta alegria, como eu tenho prazer nisso. O seu reino, as pessoas agem obrigadas, escravizadas. No meu reino, as pessoas agem com alegria. O que é que chocou o mundo pelos primeiros cristãos? É verdade que eles eram caridosos, que eles ajudavam os doentes, os pobres. Isso não se fazia no Império e era diferente. Mas não era isso que chamava a atenção em si. Mas era o fato que eles faziam isso com alegria, espontaneamente. Como Eliasaf disse, eles faziam isso voluntariamente e não tem nenhum poder maior do que alguém sacrificar, se doar, se dar, não porque alguém mandou, não porque é obrigado, mas voluntariamente. E uma liderança primitiva como tinha, como ele até ressaltou, achei muito interessante, a questão do rodízio por causa do martírio. Então, se a igreja dependesse de obedecer ordens, de estar sujeita a pessoas específicas, ela teria morrido rapidamente. Eles choraram: o senhor vai embora? Ele falou: não tem problema não, eu vou embora, mas vocês vão fazer maiores obras do que eu. Vocês vão ter uma unção, um espírito, uma graça dentro de vocês, que vai ser maior do que qualquer coisa que tem no mundo. E como disse, ele também leu o versículo dizendo: a unção que ele deu permanece em vocês, e ela é verdadeira. Obedeça a unção, siga essa unção, e você será realmente um cidadão do reino de Deus e dentro da graça de Deus. Esse livro aqui, Escola da Obediência. Vou falar sobre liberdade. Vou escolher um livro que fala Escola da Obediência. Esse irmão é preciosíssimo. Andrew Murray é um homem de Deus, mas também é um homem da vida interior, profunda, daqueles severos. A foto dele não te traz muito alívio e não te induz muito a pregar sobre liberdade. Mas eu achei aqui nesse livro, por incrível que pareça, uma das expressões mais claras sobre o que é autoridade e liberdade espiritual que eu já vi em qualquer lugar na minha vida. Então, deixe-me ler apenas pequenos trechos aqui. Vamos ver se eu consigo achar sem perder todos os meus minutos. O segredo da verdadeira obediência, deixe-me dizer de imediato que eu creio que seja, é o livre e íntimo relacionamento pessoal com Deus. Todos os nossos esforços pela plena obediência haverão de falhar, a não ser que nos acheguemos a essa permanente comunhão com Ele. É a santa presença de Deus, a consciência da sua morada em nós,
que nos guarda de desobedecer a Ele. Como o comandante de um exército, o professor de uma escola, o pai de família, não é o código de leis, embora claras e boas, com suas recompensas ou punições, que assegura a obediência verdadeira. O que o faz é a influência pessoal e vívida, o amor que estimula e o entusiasmo. É a alegria de sempre ouvir a voz do Pai que dará alegria e força à obediência verdadeira. É a sua voz que dá poder para obedecer a palavra. De nada vale a palavra sem a voz que a vivifique. Eu nunca vi alguém expressar melhor. Depois, o outro capítulo, ele fala sobre a devocional matinal, nesse sentido. Impressionante. Você não precisa orar e ler a Bíblia sozinho, porque é uma lei, porque é uma disciplina espiritual, porque é bom. Não. Você precisa fazer isso, que sem isso você não consegue viver a vida cristã. Deus não vai gostar de você menos se você não louva Ele, ora de manhã, não guarda. Ele, simplesmente você não vai ouvir a sua voz e não vai ter força para viver, só isso. Você precisa disso? Então vai e ore e leia a palavra de manhã que você vai conseguir alguma coisa. Sem isso você não vai conseguir nada. Então, ordens, regras, leis, mandamentos, sem ouvir a voz, são condenados ao fracasso. Se eu obedeço não por amor, mas por obediência. Se eu desobedeço, sou rebelde. Então, perde. Agora, ouvir a voz não dá só o conteúdo, mas dá motivação, força, alegria, entusiasmo, vontade de fazer aquilo que Deus está ordenando. A autoridade na igreja não é à toa que é chamado de irmãos mais velhos. Não são com cargo de pais. A paternidade é exercida, mas a ninguém chameis pai. Então, que não tem pai, paternidade espiritual, claro que tem. E claro que não vou ficar falando sobre isso agora, porque eu vou falar sobre liberdade. Então, por que as autoridades máximas na igreja são irmãos? Eles são irmãos. Porque eles somente são irmãos mais velhos que vão nos ajudar a ouvir a voz do Pai, entrar em contato com o Pai e entrar nessa liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, voltando para a nossa tese inicial de que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, sem medo de fiscalização, sem medo de regras. Isso soa mal, né? Você fica, puxa vida, mas é liberdade. Agora, Jesus disse, e nós não temos tempo de entrar nos versículos, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles falaram assim: nós sempre estivemos livres. Ele falou: não, engano seu. Quem serve o pecado é escravo do pecado, porque o pecado é tão ruim que jamais faria isso se não fosse obrigado. Então, o início da liberdade, da glória dos filhos de Deus vem com uma conversão. E uma conversão significa um encontro com a tal parede que o Eliasaf estava falando. Você topou com a parede, você bateu nela e ela te resistiu e falou assim: você é um desgraçado. E é desgraçado mesmo, porque está sem a graça de Deus, né? Sem vergonha, um traste impossível. Aí você fala assim: meu Deus, eu acredito, o senhor está falando a verdade. Eu não sabia, pensei que era bom, eu sou ruim demais. Uma conversão é uma trombada entre dois trens de ferro, é a vida de Adão com a vida de Cristo. É um negócio que deve ser traumático. Eu creio em trauma eterno, tá? Segundo Ezequiel, tereis nojo de vocês mesmos por toda a eternidade. Quando você lembrar de vocês. Por que ficou a marca na mão de Jesus? Não precisava, ele tem um corpo glorificado. Deixou a marca, não conseguiu apagar a marca do escravo? Não, deixei de propósito, para você sempre lembrar que traste você é.
Toda vez que você vê as marcas, você vai falar assim, ai, eu sou tão ruim. Eu estou aqui de graça, de misericórdia, de favor. As marcas nas mãos, nos pés, no cordeiro, é para nos lembrar eternamente de que nós não prestamos, mas encontramos um dia com a autoridade de Deus e saímos mancando, e nosso nome foi mudado, nossa vida foi mudada. Fomos libertos da escravidão do pecado e saímos da tirania da nossa própria vontade e entramos na liberdade de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, com alegria. Deus não precisa ficar falando, Ele só mexe com os olhos e a gente fala, é isso, e a gente vai. Finalizando, eu li um versículo hoje de manhã, Deus falando com Isaac, porque teu pai Abraão obedeceu às minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos. Eu falei, nossa, tinha leis, estatutos, mandamentos? Uma coisa que eu descobri esses dias, eles não guardavam o sábado, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém. Começou a guardar o sábado com Moisés. Quando Moisés escreveu Gênesis, descobriu que Deus descansou do 7º dia. Não guardava o sábado, nem o sábado, e muito menos as leis, estatutos e ordenanças. Mas Deus disse, seu pai Abraão guardou as minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças, eu vou abençoar você por causa do seu pai. Quais eram as leis, ordenanças, estatutos que Abraão guardou? Toda vez que Deus falava, ele levantava alegremente de madrugada, rapidamente, e obedecia. É para sacrificar Isaac? Lá está, 4 horas da manhã, Abraão rachando lenha, pondo no jumento e saindo com firmeza. Ele não titubeava, ele não vacilava. Ele não tinha nenhuma regra de leis, nenhuma autoridade sobre ele, mas ele tinha a voz de Deus, ele obedecia a voz de Deus, e isso é obedecer às leis, estatutos e ordenanças do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude a achar esse equilíbrio e que toda a nossa visão como ministros seja de ajudar as pessoas. Tinha mais um negócio. Vamos tremer de medo cada dia de manhã e falar, Deus, me proteja de atrapalhar a vida de qualquer pessoa que está sob a minha autoridade, de ouvir conceitos de outros e dar ordens sem ouvir a pessoa, sem ouvir a voz do Senhor na pessoa, de dar ordens humanas que vão atrapalhar a vida do Espírito Santo na pessoa. Me ajuda, ó Deus, não ser empecilho, me ajuda a conduzir essa pessoa para que ela ache a sua plenitude em Ti. Cada dia de manhã nós devemos levantar e orar essa oração. Deus, me proteja de, com as minhas palavras, impedir a Tua vida de fluir na vida de quem quer que seja. Que eu seja facilitador e não controlador, nem supervisor, mas que eu seja alguém que ajude as pessoas a encontrar a sua plenitude em Deus. Amém.